nós vamos trazer para você agora, olha só, atenção nesses casos. Vários crimes de importunação sexual foram registrados em Porto Velho no último final de semana. Em um dos casos, um servidor foi preso por importunar uma paciente na Policlínica Dr. José Adelino da Silva. A Nathalie Messias fala agora com o Dr. Alexandre, advogado criminalista, que explica para a gente como proceder nesse tipo de situação e as penalidades para esse crime. Bom dia, Nathalie, tudo bem com você? Ótimo trabalho desde já. Muito bom dia, Isaías. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Rondônia Gente. Pois é, houve esse caso desse servidor público aqui em Porto Velho que foi preso justamente por importunação sexual, mas também houve outros dois casos, né? Uma mulher dentro da igreja que abriu o local para um rapaz poder beber água e acabou se deparando com a cena dele mostrando as partes íntimas para ela, né? Ela acionou a polícia militar e o homem foi preso em flagrante. Um outro caso que também aconteceu aqui em Porto Velho foi de uma adolescente de 17 anos que relatou para a tia que um homem que era dono da residência onde estava tendo uma festa acabou apertando os seus seios, né? Sem a permissão dela. E a polícia também foi acionada até o local, prendeu o homem que até chegou a negar de ter sequer tocado na adolescente. Então, aí são 3 casos em locais diferentes, com vítimas diferentes, mas com o mesmo crime, que é o que a gente vai falar hoje, que é o de importunação sexual. Doutor Alexandre aqui, que é advogado criminalista, vai explicar um pouco pra gente. O que significa, doutor? Muito bom dia, obrigada por nos receber, né? Explica pra gente o que significa o crime de importunação sexual. Inicialmente, bom dia, uma satisfação, um prazer. O crime de importunação sexual, ele está contido no artigo 215-A. Ele foi embutido no Código Penal por uma lei de 2018, a Lei 13.718. E ela consiste, na realidade, ela tutela a liberdade sexual, não só da mulher, mas também do homem, e ela consiste na feitura da conduta de atos libidinosos, desde que a vítima não queira esses atos libidinosos. Exemplo, um passar de mão, um beijo roubado, a depender do beijo, porque tem determinadas situações que esse crime ele pode ficar ainda mais gravoso, como no caso de estupro, com fundamento no artigo 213 também do nosso Código Penal. E a pena para essa conduta é uma pena de 1 a 5 anos, não é? É um crime de ação pública incondicionada, ou seja, ele não necessita diretamente da representação da vítima, ou seja, autoridades, pode ser a polícia, o Ministério Público e até mesmo o Poder Judiciário, uma vez sabendo da conduta praticada em desfavor da vítima, ela tem a autoridade, a obrigação de tomar providências no que diz respeito a processar e a condenar esse sujeito que cometeu essa conduta. Perfeito. Há muitas pessoas que confundem importunação sexual com abuso sexual, assédio sexual. Queria que o senhor explicasse se há uma diferença entre esses dois crimes. Isso, há uma diferença, né? Conforme eu falei, o primeiro, na realidade, consiste no ato de tentar algum ato libidinoso, como um beijo roubado, como passar a mão e etc. E o assédio sexual, na realidade, ele consiste na questão também da hierarquia. Eu vou te dar um exemplo aqui. Aquele professor que, na realidade, ele, entre aspas, promove essas condutas, ou, de repente, entre aspas, também dá em cima da aluna, como há hierarquia, ele comete, então, o assédio sexual. Assim como o chefe também, de uma repartição, ou até mesmo de uma instituição privada, enfim, ele também comete o chamado assédio sexual. Desde que haja, deixar bem claro, né, é condição sine qua non para a prática do assédio sexual, a questão da hierarquia funcional, né, professor-aluno, chefe, quem é chefiado e etc. Doutor, tem muita gente que tem medo de denunciar esse tipo de crime, né? Justamente por achar que precisa de provas, que precisa de testemunhas para poder ir até um advogado, ir até a polícia relatar. Como é que a vítima ela deve agir nesse tipo de caso? O Estado ele tenta tutelar a liberdade sexual, que é extremamente importante, não é? Então, você precisa, lógico, claro, evidente, de provas. Em direito, você necessita de provas para acusar alguém, certo? E todas as provas admissíveis no direito, sobretudo no direito penal, processual penal, ou seja, testemunhas, até mesmo informantes, gravações, não é? Hoje é muito comum, todo mundo tem um celular que grave, né? Enfim, mediante essas provas, eu sugiro, na realidade, que a vítima vá a uma delegacia de polícia
converse com a autoridade policial, que é o delegado, né? E o delegado tem a obrigação de tomar as atitudes cabíveis. Esse crime de importunação sexual, ele é um crime novo, mas que tem sido recorrente nos últimos tempos, né? Exatamente, é um crime de 2018, foi instituído no Código Penal através da Lei 13.718, ou seja, 4 anos aproximadamente, mas como ele tutela, né, e o homem, lamentavelmente, ainda tem aquela ideia que a mulher passa a ser um objeto sexual, e na realidade não é, né? A mulher, ela é livre, enfim, então ela não pode, muitas vezes, ela não quer admitir determinadas condutas. E, lamentavelmente, alguns homens, não todos, deixando bem claro, eles pensam que não. Então, assim, de 4 anos para cá, tem sido realmente bastante recorrente, ou seja, as delegacias, os fóruns, enfim. Há uma prática diária no que diz respeito a essa questão, não é? Até mesmo de coibir, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público e até mesmo pelo Poder Judiciário. É uma maneira que a vítima ela possa denunciar para ficar mais tranquila. Quem ela deve buscar? Pronto, ela deve buscar uma delegacia de polícia. Em caso de flagrante delito, sobretudo, ela ligar 190, que nada mais é do que o contato da polícia militar, não é? E pode também procurar o Ministério Público, ou seja, os órgãos fiscalizatórios, os órgãos acusatórios, enfim, para se, na realidade, que seja instaurado um inquérito policial, posteriormente uma ação penal e esse sujeito venha a ser condenado nessa conduta, que é uma conduta horrenda, podendo levar, inclusive, a um crime mais gravoso, como o próprio artigo 213, que nada mais é do que o crime de estupro, que está embutido lá no nosso Código Penal. Perfeito, doutor, muito obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando, como eu disse, né, 3 casos aí que foram registrados até o momento, mas a gente sabe outros que não buscaram a polícia, que não tiveram, né, talvez a coragem de denunciar esse tipo de crime que, infelizmente, tem sido recorrente em todo o estado de Rondônia. Eu volto com você no estúdio, Isaías. Obrigado, Nathalie Messias, pelas informações, trazendo aí o entrevistado, doutor Alexandre Batista, advogado, criminalista, trazendo informações sobre a questão da prática, né, do crime de estupro, o crime de assédio sexual, de importunação sexual. E importante, quando ressaltou o doutor, sobre a questão do assédio sexual, que é aquele praticado por quem tem alguma autoridade, né? Seja o professor em sala de aula, seja o chefe de departamento, o chefe de setor, aquela pessoa que às vezes trabalha há 10 anos na empresa e a mulher é uma recém-contratada, então ele tem uma hierarquia por tempo de serviço. Então essas questões acabam abarcando aí no assédio sexual e a importunação sexual também. É um crime horrendo, assim como disse o doutor Alexandre. Todos esses casos, né? Parece que a macharada tá afoito, tá doido. Eu não sei o que está acontecendo com esses homens. Rapaz, vai no conversa, no tete a tete. Deu, não deu, não deu. Agora é uma loucura para satisfazer a lascívia, que eu não sei o que está acontecendo com esses homens. É um crime atrás do outro. Rondônia é destaque no cenário nacional por conta de estupro, por conta de estupro de vulnerável. Já pensou? E esses casos acontecem, na grande maioria das vezes, no seio do ambiente familiar, onde deveria ter o cuidado, o zelo, o carinho, o amor, né? Aquela guarda efetiva dos filhos, dos vulneráveis, né? As pessoas que são responsáveis acabam atacando para satisfazer um desejo incontrolável. E aí a lei pega pesado. E a gente precisa chamar a atenção de pais, mães responsáveis para essa questão. É preciso estar atento, cuidar do seu filho, cuidar da sua filha. Tem 11 anos, o menino se vira. Para com isso, leva o teu filho na escola, busca, cuida, zela dele. Porque depois que acontece algo, e a gente não pede aqui para que aconteça, mas depois que acontece algo, intervém em todo o psicológico da vida da criança, em todo o psicológico da vida do teu filho, da tua filha. Então aproveite enquanto há tempo, aproveite para cuidar.